Você está assim, ó, você que não participou da reunião dos obreiros da visão, nem a primeira ministrada pelo Bispo Macedo, pelo Espírito Santo, claro, através do Bispo Macedo, nem a segunda ministrada por nós, através do Espírito Santo. Você está assim, ó, sem visão, não sabe para onde ir, o que fazer, não entende a sua situação. Na verdade, quando a gente não tem a visão do altar, a visão da eternidade, a visão espiritual, a gente não se enxerga, a gente não consegue se ver quem somos e quem Deus quer que sejamos. A gente não consegue se ver aonde estamos e aonde Deus quer que estejamos. O que estamos fazendo e o que Deus quer que façamos. Meu amigo, você tem que se separar de Ló. Há várias características do espírito enganador de Ló. Exiba aqui, por favor, Davi. Acompanhe aqui, olha só. As duas primeiras características do espírito de Ló que impedia Abraão de ver as terras que Deus queria que ele tomasse posse, estava em Ló, seu sobrinho, que não tinha a visão espiritual de servir a Deus, de honrar a Deus. Tanto é que a Bíblia não registra que ele levantou um altar ao Senhor. Ele que foi sobrinho, filho de Abraão. Filho no sentido que Abraão o adotou. O pai de Ló morreu e Abraão o adotou como se fosse um filho, e o criou como se fosse um filho. Mas ele prosperando, sendo bem-sucedido, ele então se apegou aos bens e confiava nas suas riquezas e demonstrou um espírito de ingratidão. Ele foi ingrato, ele foi egoísta. Veja só o que diz o texto bíblico no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 7, quando houve contenda entre os pastores do gado de Abraão ou de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus que habitavam então na terra, e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre nós, ou entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos, somos família. Não está toda a terra diante de ti? Disse Abrão a Ló, seu sobrinho. Eia, quer dizer, suba e possua, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos. Olha só. E levantou Ló os seus olhos. Para onde você está olhando? O que você está priorizando? E viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído a Sodoma e a Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. E para lá foi Ló, para as campinas do Jordão, morar em Sodoma, que depois veio ser destruída. Ele foi ingrato, ele se deixou influenciar pelos pastores dos fariseus, como diz aí o texto bíblico, né? Dos cananeus, que certamente manifestavam um espírito egoísta, materialista, ingrato. E ao invés dele chegar para o tio e falar: não, tio, tudo que é meu é teu. Os meus pastores não são meus, os meus pastores são do Senhor, como eu também sou do Senhor. Mas não, quando a pessoa perde a visão do espiritual, do altar, ela começa a se achar dona de pessoas e de coisas. Você se acha dono de pessoas e de coisas? Então é porque você não tem a visão espiritual. Porque quem tem a visão espiritual não se acha dono de ninguém e de nada. Porque, na verdade, tudo é de Deus. A sua esposa, os seus filhos, seus pais, os seus irmãos não são seus. São responsabilidades sua, minha, nossa. A casa, o carro, a empresa, o negócio não é nosso, porque nada trouxemos e nada levaremos deste mundo. É tudo emprestado. E se você não está apresentando as pessoas que fazem parte da sua vida e as coisas que estão ao seu serviço a Deus, você então certamente está cego pelo espírito da ingratidão, do egoísmo. Ló olhou para as campinas do Jordão e disse: para lá eu vou, onde estava Sodoma e Gomorra.
não se importando que o contrário era o deserto. Ele estava condenando o seu tio à morte. O tio que era como pai, imagine se não fosse, hein? Ele estava condenando à morte, porque o contrário das Campinas do Jordão, de Sodoma e Gomorra, o contrário, o sentido contrário, era o deserto. Mas não tem problema. Abraão foi para o deserto. Mas não foi só. Deus estava com ele. E por isso, em tudo ele foi abençoado. Meu amigo, abra a sua visão. A visão de que a ingratidão e o egoísmo provém de um espírito enganador de Ló e não do Espírito de Deus. Abraão não foi ingrato, ele foi grato. Abraão não foi egoísta, ele foi generoso. Qual é o seu espírito? Obreiro, colaborador, evangelista. Nós estamos aqui para ajudar a você a abrir a sua visão. E você que já tem, mantê-la, não perdê-la jamais, porque dela depende a sua salvação. Quem tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tem a visão, não tem uma venda sobre os seus olhos, nem sobre os seus ouvidos. Consegue ver e ouvir perfeitamente a vontade de Deus para a sua vida.